Olá pessoal, eu sou Gerardo Campana, estou médico, psiquiatra e psicoterapeuta transpessoal e atuo no núcleo de expansão da consciência Lumen, no estado de Alagoas, em Maceió, capital. Então é um prazer, este é o nosso quarto vídeo sobre a série Psicologia e Psicoterapia Transpessoal. Como eu falei no primeiro vídeo, respondendo a perguntas que foram formuladas através do Gênese, do Messenger, querendo saber o que é psicologia e como se faz a psicoterapia transpessoal. Então, é muito importante, e hoje vamos ficar na psicoterapia propriamente dita, é muito importante que se entenda que para a psicologia transpessoal, embora a mente ela seja una, ela pode se expressar de diferentes formas através de diferentes instâncias e dimensões, né? Como nós não somos, por enquanto, no nível evolutivo atual, uma unidade integrada de consciência, ainda estamos no processo de individuação, de autointegração, para que as diferentes partes que compõem o nosso ser venham a se integrar, compondo uma unidade homogênea, né? Ainda estamos realizando esse trabalho conosco mesmos, né? Mas ainda não chegamos nesse ponto. Então a mente ela se expressa tanto através da camada de superfície, e aí é através daquilo que nós percebemos conscientemente, o ego, as dimensões do ego, que se compõe da parte consciente, da parte inconsciente, né? E através de outras dimensões também, né? Se a gente for pegar, por exemplo, o trabalho do Dr. Roger Wolger, né? Corpo, mente, né? Corpo espiritual. Se a gente for ver isso de uma outra forma, a gente pode ver a mente de forma tripla, né? Como mente somática, corpo, mente cognitiva, mente propriamente dita, e a mente de campo, que é a energia. A energia que nos compõe, a energia que nós geramos, né? E através dessa energia é com que, ou através da qual, principalmente, que nós estabelecemos conexões, né? Com os campos de outras pessoas, dos nossos ancestrais, né? De unidades de consciência, as mais diferentes, nas diferentes dimensões, né? Então, sabendo disso, né, e sabendo que a psicologia transpessoal ela busca trabalhar principalmente expandindo a consciência para que se possa, né, aproveitar a mente somática, a mente cognitiva e a mente de campo, né? Ou seja, aquilo que está inserido na sabedoria do corpo, no contexto do corpo, no contexto da própria mente e no contexto da mente, seja do ponto de vista do mental, emocional, e no contexto daquilo que o Roger chamava de corpo espiritual, ou seja, o campo de energia, a mente de campo, né, que vem se falando muito mais hoje em dia, principalmente por conta da constelação familiar, da constelação sistêmica, né? Então, que recursos nós temos na psicologia transpessoal? Nós temos o próprio diálogo, né? O diálogo é a base de qualquer abordagem, né? Seja ela corporal, seja ela psicodramática, seja ela onírica, qualquer que seja a abordagem, o diálogo é a base, é o alicerce. E a partir do diálogo, da compreensão das informações que ele vai trazendo, o psicoterapeuta vai atuando.
Então, do ponto de vista, por exemplo, das técnicas que trabalham com dissociação, nós temos a técnica evocativa, né, que você pode, através dessa técnica, colocar a pessoa para conversar, inclusive com o seu próprio sofrimento. Né? Mas como é que a pessoa vai conversar com o seu próprio sofrimento? Você consegue entender isso muito melhor vivenciando a técnica, né? Mas sem vivenciá-la vai ser difícil. Né? Por exemplo, uma pessoa que estava num quadro de desânimo intenso, ou seja, do ponto de vista psiquiátrico, era um diagnóstico de desânimo, né? Ou de depressão. Mas o que mais se expressava era um desânimo. Né? A pessoa não tinha ânimo para fazer coisa alguma. Né? Então, colocando-a em conversação, né? Utilizando a técnica evocativa de problemas, ela se imaginou aquele problema saindo dentro dela, o desânimo, por exemplo, ele tomando uma configuração à sua frente, né? E a partir de conversando com o desânimo, digamos. Né? E aí o que é que veio através desse diálogo? Uma coisa que veio e que ela ficou espantada foi a dificuldade dela com o compromisso, com a vida. Porque vida é compromisso. Né? Um medo enorme de falhar, um medo de errar, e um medo do fracasso, um medo e vergonha, né, do o que é que as pessoas vão dizer se eu falhar. Então, através desse diálogo, isso começou a ficar claro, isso veio. Aí, a partir daí, começamos a trabalhar com outras técnicas, né, que foram evidenciando ainda mais essa dificuldade dela. Né? Então, o desânimo, na verdade, era uma defesa para não correr riscos. E ela, se tornando consciente disso, ela pôde fazer frente ao desânimo, escolhendo fazer diferente. E aí se colocando disponível para enfrentar a si mesma, né? A limitação que ela, sem ter consciência, se impunha. E a partir daí esse medo foi ficando ainda mais claro. Até que ela conseguiu superá-lo, ela conseguiu sentir lá dentro dela, do ponto de vista vivencial, que o aprendizado se faz através de acertos, mas também de erros. Né? Que falhar é uma oportunidade de aprendizado, né? E uma oportunidade de crescimento. E aí ela, se permitindo isso, foi adiante. Né? Ou uma pessoa, por exemplo, que tinha uma dor tremenda na coluna cervical, e ela, evocando essa dor, ela se sentiu, né, a dor se manifestou para ela como se fosse uma canga daquelas que se colocavam, se coloca ainda em bois, né, ou em cavalos, para puxar uma carroça. Né? E apareceu assim, e através do diálogo com essa canga, a raiva, né, o incômodo, pelo fato de ter assumido tanto compromisso familiar. Né? Ela se sentia sobrecarregada, ou seja, ela se sentia como se fosse um boi, um burro de carga, puxando, né, uma carroça repleta de coisas que não eram dela. Né? Na medida em que isso foi se tornando também mais consciente, a gente foi trabalhando a questão do dizer não, né? A questão de assumir, ou seja, isso daí tem muito a ver com a atualidade, mas também com a infância, né? Porque esses padrões eles começam com a infância, porque depois disso começamos a trabalhar com técnicas que evocavam núcleos, né, da infância. E aí começou a vir a criança, né, necessitada do reconhecimento, da atenção,
a criança se sentindo rejeitada, colocada de lado, e esses aspectos foram sendo tratados, né, reconfigurados, e uma nova energia de confiança, de segurança foi desabrochando e tomando conta daquela pessoa que sofria bastante antes e agora não mais, né? E isso foi mudando, né? Então, trabalhamos com técnicas, né, utilizando como ponto de partida o corpo, a mente somática, a memória corporal, ou seja, o sofrimento que está inserido no contexto do corpo, que é sentido no corpo, que pode ser uma ansiedade ou pode ser um processo orgânico também. A mente cognitiva, padrões de pensamento, crenças, crenças limitantes, crenças bloqueadoras, ou a própria mente de campo, a energia, né, que a pessoa gera pelo seu próprio funcionamento, que está, né, caracterizada pela qualidade dos seus pensamentos, emoções e conteúdos inconscientes, né? E trabalhando também com as técnicas chamadas regressivas, né, para operacionalizar dentro daquilo que é necessário, obviamente, não é a gente que comanda, vá para isso, vá para aquilo, né? A gente sugere, cria as possibilidades, mas é a mente do próprio paciente que regride, ou para a infância, ou até mesmo para a semana passada, para 10 anos atrás, para a infância, para o nascimento ou para a vida intrauterina. E quando regride, por exemplo, para a vida intrauterina, que é o espaço perinatal, nós encontramos realmente muito daquilo que o Grof, né, configurou na sua maravilhosa teoria e que estão, né, explicitadas nos seus livros, como Além do Cérebro, A Aventura da Autodescoberta, ou as obras mais recentes, né? Inclusive uma que foi lançada o ano passado, que é, digamos, um apanhado de toda a pesquisa e todo o trabalho desenvolvido por ele. São 3 volumes, né? É uma enciclopédia e que vale muito a pena ler. Então, na psicoterapia transpessoal, nós vamos trabalhando dentro desse contexto, sem deixar de lado que o indivíduo, ele é biologia, ele é psiquismo, ele é emoção, ele é um ser social inserido numa comunidade e num contexto familiar. E, acima disso, ele é uma unidade de consciência, né, com uma vivência muitíssimo mais ampla do que aquilo que o eu de apresentação, a personalidade dele, manifesta na atualidade, né? Então, dentro dessa perspectiva, a transpessoal ela cria possibilidades muito maiores de resolução para o sofrimento. Eu não vou me prolongar muito mais nesse vídeo, porque a minha proposta é que eles fiquem em torno de 15, 16 minutos. Então, no próximo vídeo, eu vou trazer o relato da psicoterapia de uma pessoa, por exemplo, com um processo que era ao mesmo tempo psíquico e somático, uma dor psicossomática. Então, um grande abraço para vocês e até o próximo.